Voltando então, sétimo ano, continuando, mais essa parte da apostila, página 39, nós estamos falando do humanismo, né? A corrente intelectual que vai trabalhar a razão. Ela vai separar a razão da religião nesse momento, tá? Se antes era teocentrismo, que eu falei tanto com vocês, que é o Deus no centro do mundo, agora vai ser o ser humano no centro do mundo. É aí que nós estamos parados, que eu e a Isa fizemos a primeira aula. Leia para mim, Pedro, a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia em línguas locais, em vez do latim, provocou transformações profundas no cristianismo. As primeiras traduções da Bíblia foram feitas para o inglês e o alemão, e não eram autorizadas pela Igreja Católica. O contato direto com a tradução da Bíblia possibilitou o surgimento de novas interpretações da fé cristã, que no século seguinte levaram às reformas protestantes. Muito bem. Então, professor, por que existe hoje igrejas evangélicas? O Pedro acabou de ler o parágrafo que explica isso, que é o quê? A partir do momento que a Igreja Católica acaba cobrando as indulgências, né, que é o preço de salvação, né, que aconteceu na Idade Média, algumas pessoas começam a criticar isso. Não, a salvação é pela fé e não pelas indulgências, pela compra de indulgências. Aí começam a aparecer os protestantes. O principal foi Martinho Lutero, tá? Martinho Lutero começou a ideia de criticar o porquê da igreja cobrar, então, a salvação. Por quê? Por que vai cobrar a salvação? A salvação é por fé. Então, é aí que inicia o protestantismo, e o protestantismo é a base das igrejas evangélicas de hoje. Deixa eu só grifar mais alguma coisa, calma aí. A tradução da Bíblia possibilitou o surgimento Saquei, de... senhor. Sacou? Muito bem. Então, possibilitou o surgimento de novas interpretações, que depois vai ser as reformas protestantes. Muito importante. Muito importante. Isso. Leia para mim, Gustavo, livros religiosos. Vou ler. Livros religiosos, romances e narrativas de viagens eram os gêneros mais apreciados entre os leitores. A multiplicação das impressões coincidiu com o momento em que o humanismo se propagava na Europa. Isso permitiu que autores como o holandês Erasmo, De de Roterdã. Roterdã, o inglês Thomas Moros e o italiano Nicolau Maquiavel tivessem suas ideias amplamente difundidas na obra Utopia. Moros faz críticas à sociedade inglesa no século XVI e descreve que considera uma sociedade perfeita onde existiria liberdade religiosa e zelo pela felicidade de todas. Muito bem. De Então todos. esse momento, gente, de humanismo, ele abre espaço para vir outros conhecimentos à tona. Como assim à tona, professor? Surgir outros conhecimentos. Então, Erasmo de Roterdã é um, tá? Thomas More é outro, e Nicolau Maquiavel também é outro. Essa parte da utopia, ele traz para a Europa um conhecimento muito novo, que é pensar uma sociedade mais igualitária, mais justa. Ó, então, ele critica a sociedade inglesa e sonha por uma sociedade perfeita, onde existiria liberdade religiosa e felicidades para todos. Muito importante esse conhecimento mundial, gente. Deixa eu ver onde eu parei. Vai, Pedro. As obras desses autores... Deixa a Isabela, deu 3 certinho. Não, ela leu sozinha comigo na primeira aula. As obras desses autores eram 10. Verdade. Vai, Pedro. As obras desses autores eram carregadas do ideário humanista, o que incluía, por vezes, críticas à Igreja Católica, como é o caso de Erasmo de Roterdã. Como antes cabia à Igreja a escolha das obras a serem copiadas, foi somente com o advento da prensa móvel que o movimento humanista se expandiu por outras regiões da Europa.
consolidando essa corrente de pensamento. O que é prensa móvel, pessoal? Quem é Pedro e Gustavo? Imaginam que seja? Não, Não, acho que não. Pera aí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. não dá muito tempo pro Gustavo, que ele é safado. Ele vai no Google e pesquisa. Eu que vou Gente, no Google? posso tirar um print ou Não sei. grifaram aí? É algo que imprime papel. Muito bem. Mas Acertou? é isso aí. Pesquisou no Google. Como que eu pesquisei no Google? Não deu nem tempo, Pedro. Para de graça. Deu sim. Ó, posso apagar? Pode. Isa? Sim. Muito bem. Pedro deve ter tirado o print, né, Pedro? Nem pergunta pra mim, né? Não, eu acabei de falar. Tirei. Viu, Soró? Ó, aqui Eu embaixo. vou mandar no grupo Soló. Ah, desisto. Soró, vou mandar. Vai tirando e vai mandando. É mais fácil. Ó, Gustavo, olha aqui. A prensa que eu falei para vocês, prensa móvel. Ela Isso faz daqui jornal? é que faz qualquer impressão. Não, ela imprime na papel. Ela é Pense- impressora. Pense num carimbo hoje. Ela é uma impressora. Presta atenção, Pedro. Pensa um carimbo hoje. Você passa a tinta, né, e coloca no papel. É mais ou menos essa ideia. Essa coisa que o cara tá puxando aqui, embaixo aqui É uma fica as corda. letras. Essas letras, eles passam tinta nela, a letra é de metal, passa tinta nela e vai na folha, como se fosse um carimbo. Aí você Professor, imprime as coisas. Oi, Gustavo. Entendi. Então, tipo, como que eles fazem? Porque pra fazer um negócio tem que ter o relevo, né? Tem que ter um relevo para você imprimir como se fosse um carimbo. Então, Sim. tipo, toda vez que eles têm que fazer o negócio, eles têm que colocar as letrinhas de metal? Isso, eu vou mostrar para você igual eu mostrei para Isa. E tem letrinhas de Prensa. metal? Tipo, qual o tamanho dela? Depende de como você quer. O título é grande, né? As letras. As Muito outras difícil. é realmente. O meu pai trabalhou Prefiro com pesquisar no gráfica, Google. gente. Não, calma aí, eu vou mostrar para vocês. Cadê? Nossa, ô Pedro. Pedro e Isa, vocês viram o vídeo de espanhol? 40 minutos. A cada 2 minutos tinha um comercial naquela animação. Cristo Redentor. O que era aquilo? Ali as letrinhas, que Aqui. legal, aí do lado. Aí, Pedro e Gustavo, essa imagem que eu mostrei, eles trocavam essas letrinhas, né? Ele poderia trocar dependendo da palavra que eles queriam colocar, né? Tinha de A a Z, obviamente, aí eles constroem um texto através dessas letras de metal. Mas daí tinha várias letrinhas ou eles faziam de parte em parte? Várias letrinhas, olha aqui. Olha lá. Iria trocando essas chapas de metal. Cada chapa de metal significava uma letra. Nossa, que top, hein? Da hora. É bem legal mesmo. É uma forma que eles acharam de realmente revolucionar o momento. Se eu quero passar o conhecimento para as outras pessoas, eu preciso de um meio para isso. Não só os copistas, né? Que os monges da Igreja Católica, eles escreviam essas obras, né? Mas é demorado e não é todo mundo que tem o acesso. A partir do momento que vem a prensa móvel, todo mundo tem acesso. Sucesso? Viu? Vocês sabem o que aconteceu com o Diego? Ele não está conseguindo acesso. Como assim, Pedro? Ah, tá, porque que não Ele apareceu? sumiu. Olha aqui, Gustavo, o que você falou. Quer ver, ó? O quê? Vou te mostrar. Dá até medo de Lembra dos deixar Simpsons? o Pedro mostrar as coisas. Olha. Tá na Gente. metade ainda. Entenderam até agora? Eu tenho que terminar. Presta atenção. Sim. Pedro, muito bem. Obrigado, Isa. Esses sorós aí, eles ficam sorosando. Então, gente, ó, a próxima é exercícios. Eu tinha falado para a Isa que a gente ia acabar a segunda aula mais cedo, justamente porque terminamos o tema e só vai ter os exercícios, tá? Aí, o que eu quero de vocês? Uma forca. O quê? Uma forca. Não. Eu quero que Ai, vocês... nada a ver. Tem 2 páginas aí para fazer. Tinha os exercícios da não. semana passada para corrigir, mas, Não.
Mas eu prefiro que nós peguemos um dia só para isso, né? Só para fazer os exercícios, certo? E o que é para nós Certo. fazer? E é para vocês começarem, então, a fazer os exercícios da página 39 e 40. 39 e 40. Tá? Daí pra que dia? Agora. Agora? Agora. Por quê? Porque sim, senhor.